Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Ative seu DNA Podcast, Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E estamos na nossa série Esgotamento Emocional. Então, vamos falar agora, neste episódio, sobre as mentiras e as verdades sobre a exaustão. Então, quais são as mentiras e verdades sobre a exaustão e como você pode superá-la? Então, se você conhece alguém que está aí se sentindo cansado, deprimido, ansioso, não esquece de compartilhar esse episódio, também se inscrever aqui no canal. Então, vamos começar já. A gente passou no último episódio, falamos sobre algumas estratégias de como a gente poderia superar esse momento e renovar, né, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. E agora, né, nós vamos falar sobre algumas crenças que nós temos sobre essa questão da exaustão, de esgotamento físico, mental, emocional, espiritual. Quais são as crenças, né, que nós temos e que aí muita gente acredita ser verdade? Uma eu já vou falar e a gente vai discutir aí essas crenças, né? Mas uma eu já vou falar. E eu pego essa crença aí todos os dias. Né? Exaustão é normal, né? Você se sentir cansado é normal. Sentir cansado não é normal. Então, você sentir-se cansado é anormal. Não é normal. Normal, nós estamos numa sociedade que normaliza o anormal, né? Mas não é normal você se sentir cansado. Se você está se sentindo cansado, existe alguma causa. Então, pode ser uma deficiência de uma vitamina, pode ser uma deficiência de um hormônio, um desequilíbrio. Também pode ser que no dia anterior você tenha tido um desequilíbrio no seu estilo de vida, então tenha dormido pouco ou tenha se exercitado muito, né? Chegado a uma exaustão do seu corpo físico, né? Não se alimentou direito. Existe uma causa para esse cansaço, uma causa para essa exaustão. Então, exaustão, esgotamento não é normal. Sentir cansado não é normal. Normal é você acordar aí como você acorda, com disposição, energia, né? Tem gente aqui que tá na minha frente que acorda às vezes 4:30 da manhã já tá lá, ó, toda alegre, saltitante. Shalom, mas é uma crença realmente que a gente tem, que realmente o cansaço é bom, né? Muitas pessoas falam, quando eu tô cansada porque eu trabalhei muito, que eu me esforcei muito, né? Principalmente as pessoas muito perfeccionistas, trabalhei muito, me esforcei muito, então sentir-se cansado é bom, é natural. E não é natural. Na realidade, existe o cansaço normal, que é aquele no fim de um dia de trabalho, que é do corpo. Mas você dorme e acorda renovado. O problema é que você dorme e acorda cansado. Aí o problema é sério, né? Porque realmente não é normal você começar o dia cansado. Chegar ao fim do dia com um cansaço físico normal, que o descanso da noite resolve, aí sim, esse é normal. O outro, cuidado. Já acordar cansado, passar o dia, né, cansado, se arrastar ao longo do dia. Então isso realmente não é normal. Outra mentira, outro mito aí que a gente ouve é: não tem nada que possa ser feito para exaustão, para esgotamento, né? Não tem nada que eu possa fazer para esse cansaço desaparecer. Então é um outro mito que a gente tem aí por aí, né? De muitas vezes venerar o cansaço, falar não tem nada que eu possa fazer, eu vou continuar assim mesmo. É um cansaço crônico, é uma fadiga crônica. Mentira! Né? É uma fadiga crônica, é uma coisa que eu tenho. Né? Você adota como seu, até como porque na verdade o cansaço ele vai se manifestando em vários jeitos, né? Várias formas. E uma das formas é até se manifestar no corpo, até como fibromialgia. Então, você começa a ter dores no corpo mesmo. Então, você começa a ter várias dores e a pessoa, eu tenho essas dores mesmo, sempre tive. Eu falei no outro podcast da minha experiência quando eu digo, é um cansaço crônico, pronto, eu vou conviver com ele. O que é mentira. Posso fazer alguma coisa a respeito? Sim. Já falamos no outro em várias atitudes que nós podemos tomar e que podemos avançar aqui,
de medidas que nós podemos tomar para sair disso aí. Mas eu me lembrei que, no meu caso, foi alimentação. Eu era dada a jejuns e Deus me usou para trazer a visão da igreja em células para cá, para o Brasil. E o inferno ficou assanhado. E eu senti um chamado de Deus para fazer um jejum. Eu comecei chamando a todos e fiz votos. E um ano, eu comi apenas alimentos crus. Eu tinha lido que quando você fica crudívoro, pode cortar assim e o sangue não escorre. Uau! Eu tive uma experiência interessante. Cair, ralar uma parte e no fim do dia ter uma pele nova. E quando eu terminei um ano, estava até em Brasília, Deus me pediu 3 anos por Brasília. Deus me pediu um jejum de 3 anos por Brasília. Comendo só cruz. O que aconteceu? Essa mudança, ninguém tem que fazer essa mudança radical. Eu fiz isso porque foi um chamado, e quando Deus dá o chamado, Deus dá capacidade. Eu não fiz por razões físicas, estou fazendo isso por razões espirituais. Mas eu recebi um benefício físico extraordinário. Primeiro, eu passei a adotar uma alimentação que não fugisse tanto, com mais crudívora, mais coisas cruas, mais alimentos, mais verduras, mais frutas. Mas o que ocorreu é que aquele cansaço crônico desapareceu. E eu tive uma renovação completa do meu próprio corpo. O meu sistema todo foi mudado, eu passei por uma transformação, e quando eu fiz o teste das células, que me dá 20 anos na minha idade biológica do que a cronológica, encontrei um médico que me disse que uma das coisas que faz com que os seus telômeros, né, tenham essa resposta é o jejum. É o jejum. E não fiz por causa do físico, mas eu colhi os resultados. Eu passei a ser... Foi embora, né? Acabou o cansaço crônico. Então, o que eu precisava? De um reequilíbrio através da alimentação, que a alimentação mesma resolveu. Aí, né, já o pai da medicina disse que tua comida, né, seja o teu alimento. Então, o próprio alimento é uma coisa que nós podemos fazer para uma renovação. Esse alimento vai nos ajudar nesse equilíbrio, porque aí quando nós estamos nos alimentando de uma forma correta, com todos os nutrientes necessários, eu sei que você já vai fazer uma pergunta, mas comendo só crus e as proteínas? A gente encontra as proteínas nas nozes, nas castanhas e tanta coisa. Quando você começa a germinar os grãos, você está ingerindo proteína. Não resta dúvida que você está ingerindo proteínas. E quando é um chamado espiritual, você já sabe, Deus vai lhe ajudar. Além disso, você estuda bastante, no meu caso, estuda bastante sobre como ter alimentação equilibrada, mesmo neste período de jejum. Mas é uma das coisas que se pode fazer. E não se pode dizer, não posso fazer nada. O hoje foi construído no seu ontem. Seu amanhã deve ser construído hoje. E isso envolve uma decisão que requer persistência, perseverança, resiliência, para saber o que é bom, abraçar o que é bom e dar tudo para seguir o caminho do bem, que é uma disciplina em todas as áreas. Volta ao podcast passado, né? Isso mesmo. A terceira crença é justamente essa. A exaustão ou esgotamento pode ser resolvido somente com medicamentos? A gente já falou que não. E agora a gente vai enumerar ponto por ponto. Mas eu queria já falar desse ponto que é o primeiro, né, da alimentação aí equilibrada, né, que é muito importante. Porque a nossa alimentação, realmente a alimentação, ela pode ser usada. A alimentação é remédio. As pessoas não entendem isso, mas o seu alimento é o remédio. Quando você entender que o que você come
forma o que você é, né? E como você faz, forma o seu corpo, a sua mente, seu espírito. Você vai começar a entender. Quando você olhar para um prato de comida, olhar para aquele hambúrguer, você vai pensar: eu estou vivendo ou estou morrendo com esse prato aqui na minha frente, né? Eu estou vivendo, eu estou ganhando mais vida, eu estou ganhando mais energia, mais vigor, ou eu estou morrendo com isso? Isso está me trazendo mais nutrientes, mais energia, mais disposição, ou está me matando? Então, quando a gente ganhar esse tipo de consciência, por quê? Porque hoje o sistema foi feito, né? A alimentação, o que a gente tem hoje, a alimentação artificial, os alimentos ultraprocessados, processados, açúcar, farinha e etc., foi feito realmente para criar doenças e aí cada vez mais doenças para que a gente realmente tome cada vez mais medicamentos e desenvolva cada vez mais doenças que são as doenças que a gente fala que são as doenças crônicas do envelhecimento, porque todo mundo quer envelhecer, mas todo mundo quer envelhecer bem, né? Envelhecer tá bem, né? Tá com disposição, tá andando, tá falando. Ninguém quer envelhecer numa cama, no CTI. Na verdade, hoje, todas as doenças estão ligadas ao açúcar, né? Ao aumento do açúcar no sangue, ao aumento da insulina. Então, está relacionado ao quê? A diabetes, pressão alta, problemas, doenças que a gente fala cardiovasculares. Então, a gente está vendo cada vez mais infarto em pessoas jovens, né? Depressão, ansiedade, que é o aumento do açúcar, também está ligado a isso. Aumento de Alzheimer, a gente nunca viu tanta doença degenerativa, Alzheimer, Parkinson. Então, o que a gente come está, sim, criando várias coisas, inclusive vários tipos de câncer. Então, a gente vai falar agora sobre quais são as estratégias que a gente pode usar para superar mesmo essa exaustão. Então, vamos começar. Muito bem. Há 4 coisas que nós podemos, como cristãos, fazer. E alguns de nós têm lutado contra essa exaustão emocional, algumas espiritual, outras exaustão física. E há algo que possamos fazer, é sempre a pergunta contra o estresse. A boa notícia é sim, há algo que podemos fazer. Deus nos fez seres responsáveis. O que o homem semear, isso também ceifará. Então, é um princípio da semeadura e da ceifa. E o que podemos fazer? A primeira coisa é entender que eu posso mudar o rumo da minha vida. Que eu sou responsável por fazer escolhas corretas, não escolhas do momento, mas escolhas que vão trazer resultado. Você falou bem que quando você olha para um prato, hambúrguer, eu faço isso. A minha mente julga tudo que coloco na minha frente. Eu digo veneno, não vou comer. Por quê? Porque você chegou à conclusão, você é uma pessoa responsável, seu corpo não é seu. Seu corpo pertence a Deus, glorificai a Deus em vosso corpo. Alma, espírito, os quais pertencem a Deus. Esse corpo, eu sou responsável por manter. Então, quando eu entendo isso, eu não vou praticar o que eu chamo o autossuicídio. Eu sou responsável. Como é que eu pratico o autossuicídio? Quando estou envenenando o meu corpo. Eu sei que isso me prejudica. Eu sei que estou construindo doenças a longo prazo. Porque vou me violentar. Porque vou macular o templo do Espírito. Mas é a segunda coisa. Identifique a fonte. Não conseguimos mudança sem identificar onde está a raiz do problema. Qual é a raiz da sua exaustão? A fonte da nossa exaustão, ela pode vir de 3 lugares. Pode ser um problema emocional, pode ser um problema espiritual e pode ser um problema físico. Então, identifique. Eu falei no outro podcast de alguém que chega julgando ter um problema espiritual, quando na realidade o problema é físico, é o problema hormonal. Então, aí é onde eu preciso da ajuda de um profissional. Então, identificar. Geralmente, os motivos do nosso esgotamento são assim: cansaço físico, muito trabalho, pouco descanso. Cansaço emocional, só citando rapidinho para saber, principalmente o físico é o cansaço, por causa do excesso de trabalho. O emocional é muito drama, ou trauma, ou
pouca alegria, como o riso. É a perda daquela alegria interna que você tem, a vontade de rir, de viver, amor à vida, amor às coisas. Então, o cansaço emocional vem exatamente disso, ou às vezes um trauma que surge da sua vida. O espiritual, às vezes, é muito serviço a Deus e falta conexão com Deus. Trabalha para Deus, mas não tem conexão com Deus. Ou marginalizamos Deus completamente. Agora, o primeiro passo no combate à exaustão está aí, identificar a causa. Por quê? Porque o remédio para o nosso estresse deve abordar a causa raiz. Por exemplo, eu identifiquei, meu problema é físico, é proveniente de muito trabalho. O que é que eu preciso? Uma soneca, uma boa noite de sono. É uma exaustão emocional? Provavelmente o que é que você precisa? Você precisa de menos notícias de alguém que está trazendo estresse, de um encontro com um amigo em quem você tem confiança, ou do cônjuge, ou fazer alguma coisa que lhe deixe rir e chorar, não chorar de tristeza, ou simplesmente precisa de ter algum tempo sozinho. Então, há várias coisas que podem beneficiar o seu lado emocional, a solitude, a solidão com Deus. Quero estar sozinho, quero estar num lugar calmo, vou ficar junto de um lago. Ou, vou me encontrar com um amigo. Às vezes você está precisando de reencontrar um amigo de velhos tempos com quem você não se encontra. Ou você precisa de ter um tempo com pessoas que estão tão próximos de você, mas que estão sempre correndo de um lado para o outro. E a espiritual não tem outra maneira de restaurar o espiritual do que ter um tempo de encontro com Deus. Deus está sempre de braços abertos, dizendo: eu estava aqui te esperando para esse encontro. E às vezes faz tanto tempo que a gente não tem esse lugar de encontro com Deus. Então, muito bem, identifique a causa. Física, emocional, espiritual. Aí está um remédioinho. Segundo, faça um plano de lidar com a exaustão. Plano. Tem que ter um plano. E, na verdade, às vezes, para muitas pessoas, por exemplo, você identificou, né, que você tem uma causa física. Eu tenho só uma causa física. Eu tô com um cansaço exagerado, tô exagerando no trabalho. Ou então tô na minha época de menopausa, climatério. Homens também têm tido isso, tá? Deficiência hormonal mais cedo, com 40, 50 anos, também tem tido deficiência de testosterona. Tô com uma deficiência de vitamina, né? Então tem um cansaço físico. Um mental, emocional e até espiritual. Identifica o que é um ou deles, ou se é todos eles, né? Se identificou, eu tenho em todos, né? Doutor, eu tenho em todos. Então, traça um plano em cada área, né? Traça um plano em cada área. O que você pode fazer em cada área? Traça uma coisa, né? Uma ação que você pode ter em cada área para realmente reverter. A gente vai agora descrever esse plano, mas traça um plano em cada área para te ajudar. Uma das coisas que eu vou dar uma dica aí, que muita gente não gosta quando eu falo isso, e não gostam também no post quando eu coloco, porque realmente é uma coisa que é desafiadora, né? É desafiadora, mas é boa. É muito interessante. Eu já falei isso para vocês várias vezes. O Wim Hof é o homem de gelo, né? Ele já recebeu várias vezes o prêmio Nobel, porque ele descobriu as propriedades que o banho frio, né, o banho gelado, tem no nosso organismo. Então, não só de diminuir, aumentar, acelerar o nosso metabolismo, então ajudar na perda de peso, fortalecer a nossa imunidade, fortalecer a nossa pele, deixar a nossa pele mais bonita, mais sedosa. Várias alergias de pele acontecem quando você usa a temperatura muito quente. Mas não só físicas, mentais, emocionais também. Então, ele era um educador físico, um coach, né, que ele já fazia um grande trabalho, mas a esposa dele teve depressão. E ele contou a história de que a esposa teve depressão e ela chegou com depressão num caso de esgotamento. Chegou num ponto que ela estava com tanta depressão, tratando, né, de tantas formas, mas que não obtinha o resultado.
E ele ficou muito frustrado e ela faleceu em decorrência de várias doenças, né, que ela teve em decorrência daquela depressão, foram baixando a imunidade dela, ela foi perdendo a vontade pela vida, aí uma doença atrás da outra, aí pronto. E realmente, com o tempo, faleceu. E ele ficou frustrado com isso, no coração dele, e falou: eu fiquei com aquele peso no meu coração, né? Minha esposa faleceu porque ela estava com depressão e eu não conseguia ajudá-la. Então ele começou a desenvolver estratégias para realmente mudar de fato a vida das pessoas e desenvolver essa saúde de dentro para fora. E começou a estudar várias estratégias que as pessoas consideravam loucas, né? Mas não, ele subiu o Everest lá de bermuda, fez várias estratégias. Mas para quê? Para buscar realmente se desafiar e encontrar verdadeira saúde para as pessoas que tivesse ao alcance de todos. Uma das estratégias dele, duas a gente vai falar aqui. Uma respiração profunda, que você já falou da importância da respiração profunda. Mas a segunda estratégia é o banho frio. Hoje a gente vê muita gente, né, usando aí o banho frio, banho gelado, colocando numa banheira de gelo, botando aquele gelo todo, ficando lá 2 minutos, né? E a gente pensa, estamos no inverno aqui no Brasil, em alguns lugares. Então a gente fala: ah, não, doutor, o banho gelado não. Tudo fala tudo, menos o banho gelado. O banho gelado eu não consigo, eu não quero, né? Muitas pacientes minhas falam isso. Mas eu percebo isso, inclusive, comigo, tá? Então é uma experiência, inclusive, pessoal minha. Banho gelado, ele não é só para esses benefícios físicos que eu falei, que é para melhorar o seu metabolismo, ajuda no metabolismo da sua gordura mesmo, tá? Então vai acelerar o seu metabolismo, ajuda todos os processos do seu organismo de produção de energia, tá? Quando a gente toma um banho gelado, depois você tá muito melhor, mais desperto, né? Parece que tá outra pessoa. Mas, além disso, ele desenvolve o seu sistema emocional. Por quê? Porque você está se expondo à adversidade. Quando você se expõe à adversidade, então você tá lá debaixo da sua cama, bem quentinha, né, do edredom agora, nesse frio, e vai lá pro banho gelado, como a gente vai 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, dá aquele choque, né? Inicialmente vai ser isso, né? O seu sistema emocional, o seu sistema lá grita, né? Meu Deus, inicialmente é assim. Inicialmente eu ia lá com a mãozinha, né? Botava só a mãozinha, né? Os dedinhos já ficavam roxos. Eu falava: será que eu preciso disso mesmo? Mas o que acontece? Com isso, o seu sistema emocional, ele vai sendo desenvolvido e moldado para quê? Para que você consiga suportar grandes pressões. E você não desencadeie aquela sensação de luta ou fuga, não vem aquela cascata de hormônios negativos toda vez que você tiver uma adversidade. Isso vai moldando o seu sistema emocional. Você se expor diariamente a uma situação adversa como essa, teoricamente, um banho frio, vai moldando o seu sistema mental e emocional para que você desenvolva toda a sua carga química, né, verdadeira do seu corpo. Para quê? Para aguentar maiores pressões, maiores dificuldades. E hoje a gente vê, às vezes, né, os adolescentes, a juventude, a nova geração: eu não quero me expor a uma situação ruim, eu quero tudo a meu favor. E aí, às vezes, numa primeira situação ruim que acontece, desmorona. Então, isso é justamente para criar essa casca. Então, não é só físico, é mental também e emocional. Muito importante para desenvolver essa estrutura. Exato. E o plano não funciona só você dizer assim: eu vou tomar um banho frio. Mas toma uma vez. Eu vou dormir. Não, tem que haver um plano. E esse plano vai envolver o quê? Ação. Sem ação, não há mudança. Um plano de ação. Como vou resolver o problema físico, emocional, espiritual? Do que eu estou precisando? Preciso me conectar mais. Tem que se programar. Tem que se programar realmente. Eu tenho passado numa experiência de reprogramação, porque eu passei aí uns anos que só trabalhando, e terminei. Então, fiz um plano. Eu moro num edifício que tem uma excelente piscina, mas eu nunca tinha ido à piscina. Mas meus sobrinhos, netos, 4, muitas vezes vão lá e eu nunca os vejo. E passei um ano realmente totalmente desconectada de tudo isso. Meu Deus, não pode.
tem que resolver este ano, tem que mudar, tem que... Ai, eu me prometi, da próxima vez que os meninos vierem aqui, eu vou lá na piscina. Fui, planejei que eu vou, estou na piscina, vou. Aí cheguei lá, saí para visitá-los, Marcelo, estou saindo, vai para a piscina no seu prédio. Eu vou. Aí cheguei lá, ficaram tão felizes. Titia, todo mundo queria me abraçar. Eu disse, você espera ainda. Subi lá em cima, troquei de roupa e me joguei na piscina pela primeira vez. Com os meninos. Me joguei na piscina. Agora eu não estou podendo, estou com a cirurgia no braço. Mas já foi 2 vezes, já desci. Eu levei os balões para ele, levei os docinhos lá esta semana. Quer dizer, faça um plano. Faça um plano de se conectar, faça um plano. Então, você tem que criar algo em todas as áreas. Sem esse plano, você não vai adiante. Mas, em terceiro lugar, permita que Deus, que Jesus o ajude. Aliás, a gente falou mais descanso, vou lembrar aqui algo sobre Jesus. Jesus chamou os discípulos, vamos atravessar o mar, e deu uma soneca. Por que será que a Bíblia registra que Jesus deu uma soneca? Ele passou o dia atendeu gente, chegou lá, pôs a cabeça no travesseiro, pegou no sono. Este é o grande mestre, os discípulos, no meio disso, vem lá a tempestade. Eu entendo suspeito que Jesus, que compreende a nossa humanidade, levou o Espírito Santo a registrar uma coisa que pode parecer trivial, mas não. É que nós precisamos realmente ter um plano para descansar. Mas não somente identifique, elabore o plano em cada uma das áreas, mas permita que Deus o ajude. Seria o terceiro conselho. Jesus disse que queria nos ajudar. Ele diz em Mateus 11, 28 e 29, que você usou no outro podcast. Vinde a mim. E eu vou usar nesta versão aqui. Todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. E eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração. E assim encontrareis descanso para as vossas almas. O Salmo 46, que li recentemente, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Que é isso? É refúgio e fortaleza. Ele é aquele que ajuda. Nele nós podemos confiar no dia da angústia. E no mesmo capítulo do Salmo, a primeira parte do verso 10 diz assim: fiquem quietos. E saiba, de uma vez por todas, que eu sou Deus. Estudando este versículo e vendo o que significa no original, fique quieto, descanse, pare, dê uma pausa. Nós poderíamos traduzir o versículo assim: relaxe. Realmente é o que diz: relaxe. Mergulhe em mim e viva ciente de que eu sou Deus. Por isso o relaxamento faz um bem imenso. Eu tenho experimentado que nessas horas de demandas, de estresse, de cansaço, ou quando você quer chutar o balde, nada como respirar profundamente e relaxar, confiando em Deus, mesmo usando os próprios versículos. Na hora, vamos dizer, fiquem quietos, eu fico quieto e descanso em ti. Eu fico quieto e descanso em ti. Então, você tem uma conexão com Deus. E como o seu corpo entra no nível de relaxamento dos músculos, sua alma entra num estado de repouso, de paz, de sossego. E você se
conecta com Deus, é como que aquele problema desaparece. É Deus quem toma o lugar. E em quarto lugar, escolha períodos de descanso. Aqui, isso aqui para mim é a pregação que eu tenho que fazer quase que todos os dias, né? Porque às vezes nós somos tão amantes do trabalho que não encontramos tempo para nós e precisamos de uns bons puxões de orelha, né? Descanse. Um dia desse recebi um da minha sobrinha. Lembre-se de Valnice, não é da apóstola. Você ama todo mundo, tem que se amar. Eu me amo, é claro. Mas serva todo mundo, trabalha. Tia, por favor, pare. Vá num parque, vá num lugar, vá descansar. Vá ver que eu estou bem, né? No meu aniversário, ano passado, você fez isso comigo, me carregou. Foi tão bom, né? Eram as cachoeiras, faz alguma coisa diferente. Às vezes temos que aprender, porque às vezes nós criamos certos hábitos na nossa vida tão prejudiciais e vamos ter que aprender. Faça planos, né? Faça planos. Olha, já fui ao spa 2 vezes este ano, estou melhorando. Estou melhorando, né? Mas é porque eu amo o parque, então quando eu vou, eu acho, já estou, né? Cada caminhada do parque, para mim, é um descanso, porque eu acho que descanso é mudança de atividade, não é ficar parado sem fazer nada. Não é isso, não é mudar. Mas escolha períodos de descanso. Permita-se descansar. Passar uma manhã adorando a Deus ali. Só não vai me sustentar. Eu preciso ter períodos de estar com Deus. Tenho que fazer planos de estar com Deus, como você falou. Eu tenho que essa minha hora de devocional. Ainda hoje você falou isso na sua live, chamando a atenção de que pare, tenha o seu devocional, tenha um período com Deus dentro deste tempo de jejum. Não adianta você fazer uma massagem de 90 minutos hoje e nunca mais fazer. Ai, tão bom. E nós temos uma ordem. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te. Há um dia de descanso que Deus estabeleceu e às vezes nós pecamos por isso. Esse é um comando para o tempo presente. A mesma coisa. Jesus nos chama a reclinar sobre Ele. Ele nos convida a estarmos quietos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Espera em mim. Descanso. O sábado. Nós pecamos muito por não guardar o sábado. Agora estou falando no sentido de que nós precisamos de um dia sabático. Pode ser que o seu dia sabático seja uma segunda, seja um domingo, mas você precisa de ter um dia em que você quebre, em que você relaxe, porque é ordem divina. É tão séria essa questão de descanso que Deus mandou até a terra descansar. A cada 7 anos a terra deve descansar. E quando o povo foi para o cativeiro, depois de 490 anos, Deus disse que por cada ano, por cada período sabático da terra que não descansou, a terra expulsou o povo. A terra expulsou o povo pela falta de descanso. Então, pelos anos sabáticos que a terra não descansou, eles iam ficar no cativeiro. 70 anos. Eu pensei muito nisso. Aqui eu estou contando a minha experiência pessoal. Porque eu tive, depois de tantos anos, entrei no 5º ano, trabalhando de domingo a domingo. Dentro de um computador, faz PowerPoint, vai para frente. Não descansei. Não tem tempo para descansar, senão quando Deus, na sua graça, permitiu experiências para você relaxar na cozinha, não? Mas eu estava refletindo sobre isso, porque fiquei 9 meses fazendo fisioterapias e nada de melhorar. Terminou agora, graças a Deus, ia para ser o médico certo e descobrir a causa e fazer uma cirurgia. Mas eu estava refletindo sobre que, às vezes, Deus nos manda uma experiência de fogo refinador, porque sempre Deus tem um propósito. E eu, como digo que Deus, na sua economia divina, não permite experiências, eu estava refletindo sobre isso e parece que
eu não vou dizer que Deus falou, mas parece que a vozinha lá de mim, agora, Valnice, por todos os anos que você não descansou, você vai ter que parar da marra, né? E Deus faz isso conosco, viu? Deus faz isso conosco. Já que nós não cuidamos da nossa saúde ou do nosso descanso físico, que termina afetando nossa mente. Eu tenho passado por tudo. E graças a Deus que eu tenho você com quem eu me abro, você me ajuda muito, não? Porque, de repente, você já está sofrendo dores e você não descansa, aí você tem que lidar com os estressores à sua volta e daqui a pouco você está está irritado, está cansado ou alguma coisa dessa natureza. Então, é muito importante que não apenas façamos planos, mas descansemos, aceitemos a ajuda que Deus nos dá através desses períodos de descanso. Agora, como resolver a exaustão com práticas cristãs? Que eu sei que é a sua pergunta. Práticas cristãs como oração regular, leitura da Bíblia, momentos de silêncio com Deus, tudo isso pode ser transformador. Aí lembra de novo de Elias, né? Você vai lembrar de novo de Elias, porque a gente olha por vários ângulos. Nós vimos no outro podcast um ângulo de como Deus lidou com Elias. Mas nesse caso aqui, você está falando da exaustão, as manifestações da exaustão. E ali em 1 de Reis 19, nós encontramos, Elias encontrou força para a sua jornada. Mas aqui está um exercício que pode lhe ajudar. Porque ele encontrou força em Deus, e vamos falar sobre ele em outra ocasião, mas aqui está um exercício prático que pode lhe ajudar. Primeiro, pratique a disciplina espiritual do silêncio. Parece difícil? Reservando apenas 2 minutos. Vou dar uma coisa bem práticazinha. Fiz aqui um roteirozinho. 2 minutos. Marque no relógio. Silêncio. Aquiete-se diante de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. 2 minutos de silêncio em sua presença. Eu sei que vai parecer difícil, você vai ter 1000 pensamentos chegando aí na mente. Na hora, você conseguir se concentrar em Deus. 2 minutos. Para ajudar a focar a sua mente, você pode fazer uma oração respiração. Pega esses 2 silêncios e mentalmente em silêncio faça uma respiração. Salmo 46:10. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Inspire. Fique quieto e saiba. Expire que eu sou Deus. Isso é para ajudar a focar. Essa respiração, trazendo o versículo. Yahvé, meu pastor. Expire, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, por amor do seu nome. E assim por diante. Então isso nos ajuda a focar e ter esse silêncio diante de Deus. A seguir, reserve mais alguns minutos para a leitura da palavra. E aqui estão os 30 versículos que separamos com alguns comentários como desafio destes 30 dias durante esse podcast. Versículos que nos ajudam a vencer a angústia. E depois, pratique a meditação. Em cima dos versículos, você lê, pare um pouco. E o que é meditar? É ruminar. Então você lê o versículo uma vez, 2 vezes, personaliza. Yahvé, meu pastor, nada me faltará. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes. Tu me guias. Então, o meditar é ruminar. Traz de volta a mente e começa a pensar. Deitar-me faz em verdes pastos. Então vejas, eu deito nos pastos da palavra, da presença de Deus. Essa é a meditação cristã. Então tire esses momentos para a meditação cristã. E termine o momento com oração de agradecimento a Deus. Agradeça, então,
o silêncio, a oração, a respiração intencional, a meditação e a oração de ações de graça vão lhe ajudar nos seus momentos de estresse, de cansaço mental, espiritual ou físico. E você pode fazer isso várias vezes ao dia, porque às vezes você saiu de cena, tem que parar, e nada como cada vez que vier assim um tremor, pare e faça essas coisas. Aqui uma receitinha para você. E um exemplo bíblico, claro. Elias, onde ele se encontrava? Onde é que estava Elias nesse período? Rick Joyner fez algumas observações sobre ele, né? Rick Warren, né? O Joyner é o profeta, o Rick Warren é o autor de Uma Vida com Propósito. Mas 3 coisas, né? Quando Elias estava emocionalmente exausto, Deus o levou a fazer 3 coisas. Que foram, primeiro, descanse seu corpo. Falamos do que Deus fez, que foi suprir necessidades físicas. Mas aqui, o que é que Elias? Qual a mensagem que Deus dá em tudo isso? Descanse o seu corpo. É o que nós precisamos muitas vezes. É como se Deus dissesse, vamos, você está apenas tendo uma festa de autocompaixão. Pare com isso. Durma. Segunda coisa, libere suas frustrações. É uma coisa que às vezes não fazemos, mas isso nos faz bem. Revele seu sentimento. É o início da cura. Abrir-se. Abrir-se. Elias não segurou nada. Quando Deus lhe deu uma chance, ele desbobinou. Não tenha medo, nem pense que Deus vai condená-lo quando você libera diante de Deus suas frustrações. Ou né, você não vai ser condenado quando você tem um amigo e fala com ele das suas frustrações, até porque quando você começa a se abrir, você começa a ter respostas. Não acontece com você, acontece muitas vezes comigo. Vou conversar, abrir-me, enquanto você está falando, você está entendendo melhor sua própria situação e encontrando respostas, só pelo fato de se abrir. E com Deus, saiba que Deus vai ouvi-lo. Deus ouviu Elias. Ô Elias, o que estás fazendo aqui, rapaz? Eu estou cansado, trabalhei para ti, estou exausto, cansado, sozinho, desprezado, não tenho amigos, não tenho ninguém, não tem mais profeta, dei a minha vida e o resultado é o quê? Estou aqui com a sentença de morte. Jogou tudo para fora. Ele não segurou nada. Deus pode lidar com qualquer coisa que você está sofrendo. Então, não tenha medo. Aquele que carrega o mundo inteiro nos seus ombros pode muito bem carregar as suas mágoas, suas frustrações, seus esgotamentos. E a terceira coisa foi concentrar-se em Deus. Concentrar-se em Deus novamente. Foi o que ele fez. Concentre-se em Deus novamente. Elias estava se concentrando em quê? Nas circunstâncias. E esse é o nosso problema. Ficamos concentrados na nossa própria autocompaixão, coitadinho de mim, olha o meu estado, ninguém cuida de mim, eu sirvo todo mundo e tal, enfim. Quando você está lutando contra o esgotamento, muitas vezes é porque está tentando brincar com Deus, não esquece dele. Você quer controlar tudo, você quer encontrar uma solução, mas nunca vai encontrar. Mas quando você se volta e se concentra em Deus, você vai parar de exercer seu próprio controle. Pai, estou cansado. Pode abrir-se, você está emocionalmente cansado. Compartilhe, Deus vai ouvir. Então, aqui está o remédio de Deus para a sua exaustão. Compartilhe sua experiência. Então, você vai se abrir. Deus diz, ok, descansa, dorme, muito bem.
Abra a boca, solte tudo, não guarde nada, pode se abrir, derrame suas queixas diante de mim e eu vou trazer uma resposta. Concentre-se agora somente em mim e você há de se encontrar com meu amor, meu cuidado, minha graça e minha compaixão. Aquiete-se, eu sou Deus. Amém, aleluia! Se você aí quer esse e-book, participar desse desafio aí de 30 dias, uma meditação por dia para realmente reverter esse quadro de esgotamento, ou conhece alguém, escreve aqui nos comentários, né? Eu quero esse e-book, eu mando um direct para a gente aqui no Instagram. Então, para poder participar desse desafio e ler aí, meditar um versículo por dia, profetizar, ler, meditar, orar em cima desse versículo e participar conosco desse desafio. Então, chegamos ao fim desse terceiro episódio. Muito obrigada por participar. Não esqueça de compartilhar esse episódio com quem está sofrendo, está com depressão, está com ansiedade, conhece alguém que está passando por algum período de esgotamento. Inscreva-se no canal e até o próximo episódio. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomens.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível.